Olá, meus amores do nono, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer a nossa correção da última atividade passada, tá? E a primeira questão, ela fala o seguinte: a gente está trabalhando as relações trigonométricas no triângulo retângulo, que aborda a questão do seno, cosseno e a tangente, tá? Então, na primeira questão, ele fala assim: no triângulo retângulo da figura a seguir, que no caso é essa figura, esse triângulo, obtém o valor das seguintes razões. Então, ele quer saber o seno, cosseno e a tangente tanto de alfa, certo? Que é representado por este ângulo que está em azul, e beta, que é representado por este ângulo que está com a cor laranja, tá? Então, o seno, a gente sabe que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a primeira coisa que a gente faz, o triângulo ele tem 3 lados. Desses 3 lados, o maior será a hipotenusa, ou seja, quem é o maior aqui? Eu tenho 9, 12, 15. Qual é a maior medida? O 15. Então, quer dizer que esse segmento aqui, ó, é a hipotenusa, certo? E o 9 e o 12, eles são catetos. Ah, tia, ele vai ser cateto oposto ou adjacente dependendo do ângulo que eu estou analisando. Eu vou analisar o ângulo alfa e eu vou analisar o ângulo beta. Então, de acordo com os ângulos que eu vou analisar, esse cateto ele pode ser oposto ou ele pode ser adjacente, tá? Então, vamos lá. Eu já sei que a hipotenusa é 15 e 9 e 12 são catetos. Seno de A, vou colocar aqui a resposta. Ó. Colocar aqui A e a B, a partir da C eu vou respondendo aqui. Seno de alfa, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Analisando aqui o ângulo alfa, que é esse azulzinho. Quem é o cateto que está oposto a ele? Ó? O cateto que mede 9. Então, seno, né, cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto oposto a ele é 9. E a hipotenusa eu sei que já é 15. Então, o seno de alfa é 9 sobre 15. Dá para a gente simplificar por 3. 9 dividido por 3 fica 3 e 15 dividido por 3 fica 5. Então, o seno de alfa é 3 quintos. Seno de beta. Seno de beta. O ângulo beta é esse, ó. Então, o seno de beta é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem está oposto a ele, ó? O 12. A hipotenusa é 15. Então, o seno de beta é 12 sobre 15. Dá para simplificar também por quem? Por 3. 12 por 3 dá 4 e 15 por 3 dá 5. Então, o seno de beta é 4 quintos. Agora, eu vou colocar aqui a C, ó. C, que é o cosseno de alfa. O cosseno de alfa vai ser o quê? O cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, você olha aqui, ó. Alfa. Se 9 é o oposto, quem vai ser o adjacente? O 12. O cateto que mede 12, é porque ajuda a formar o ângulo. Então, quem é o cateto adjacente? A alfa, 12. E quem é a hipotenusa? 15. Então, o cosseno de alfa fica 12, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é 15. Dá para simplificar? Sim, vamos simplificar por 3. 12 dividido por 3 dá 4 e 15 dividido por 3 dá 5. Então, o cosseno de alfa é 4 quintos. D. Cosseno de beta. Cosseno de beta é o adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a beta? 9. Hipotenusa é 15. Então, fica 9 sobre 15. Dá para simplificar? Sim. Simplifica por 3. 9 dividido por 3 fica 3. E 15 dividido por 3, 5. Então, deu o cosseno de beta é 3 quintos. Vocês percebem, ó, que troca o seno e o cosseno e a tangente também vai trocar. O seno de alfa é a mesma coisa que o cosseno de beta. E o seno de beta é a mesma coisa que o cosseno de alfa. Ah, essa troca. É tangente, vou colocar aqui a E. Tangente de alfa, que é o ângulo alfa. A tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, ó. Oposto sobre o adjacente, ou seja, 9 sobre 12. Dá para simplificar, fica 3 quartos. Simplifica por 3.
E por último, vou colocar aqui a F, que pede a tangente de beta. Tangente de beta, cateto oposto sobre o adjacente. O oposto é 12, o adjacente é 9. Então, fica 12 nonos, que simplificando fica 4 terços. Simplifica por 3, ok? Então, a gente resolve essa primeira questão analisando, né, pedindo essas relações métricas. Próxima. Nossa próxima questão, ela vai trabalhar as mesmas relações, tá? Ela fala assim, ó. Determine as medidas x, y, y indicadas no triângulo retângulo da figura a seguir. Então, nós temos essa figura aqui, que representa o quê? Um triângulo retângulo, tá? Ângulozinho aqui de 90 graus. E aqui, ó, eu tenho um ângulo. Quanto mede esse ângulo? 35 graus. Aqui, essa medida é x e aqui essa medida é y. A maior medida, que eu encaro como a hipotenusa, ela mede quanto? 6 centímetros. Dentro dessa questão, ele vai trazer os valores correspondentes ao ângulo de 35. Ele fala assim, ó, dados seno de 35, que é 0,57, o cosseno de 35, que é 0,82, e a tangente de 35, que é 0,70. E ele pede para a gente encontrar o valor de x e o valor de y. Vamos lá. Eu quero encontrar o valor de x primeiro. Então, x, ele é o quê? Ele é o cateto oposto. Ó. Aqui está o ângulo. E x está à frente desse ângulo. Então, esse x, ele representa o cateto oposto. E 6 é o quê? A hipotenusa. Então, se eu colocar aqui, ó, cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 6, cateto oposto sobre a hipotenusa, a gente tem o quê? O seno. O seno de qual ângulo? O seno de 35. Então, isso aqui é igual ao seno de 35. Por quê? Eu tenho o cateto oposto, ó, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o 6. Seno, como o ângulo lá é 35, então o seno é 35. Aí eu repito aqui, ó, x sobre 6 é igual. O seno de 35, ele diz que é quanto? 0,57. 0,57. Aqui vai ser o que, gente? Meio pelos extremos, ó, como se tivesse aquele 1 imaginário aqui. Uma vez o x, 6 vezes 0,57. Vamos fazer aqui, ó, 6 vezes 7 dá quanto? 42. Vem o 4 para cá. 6 vezes 5, 30. 30 mais 4, 34. Vem o 3 para cá. 6 vezes 0, 0. Com mais 3, 3. Então, aqui, ó, x é igual a 3,42. Encontrei o valor de x. Agora eu vou encontrar quem? O valor de y. Aqui está o y. Esse y ele representa o quê? Se aqui é a hipotenusa e aqui é o cateto oposto, o y vai ser o cateto adjacente. Aí você pega o cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 6. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é igual ao cosseno do ângulo. Quem é o ângulo? 35, então é o cosseno de 35. Aí eu repito, ó, y é igual a 6, igual. Quem é o cosseno de 35 aqui? Ele fala, ó, cosseno de 35 é igual a 0,82. 0,82. Então, aqui, ó, meio pelos extremos. Uma vez o y, 6 vezes 0,82. Vamos fazer aqui direto, ó. 6 vezes 2, 12. Vem um para cá. 6 vezes o 8 dá 48. 48 mais 1, 49. Fica, ó, o 9, vem o 4 para cá. 6 vezes 0, 0. 0 mais 4, 4. Dois números depois da vírgula, então fica 4,92. Ou seja, o y é igual a 4,92. Então, recapitulando, esse x aqui, ele vale 3,42 e esse y, que é o cateto adjacente, ele mede 4,92. E assim encontramos o valor de x e o valor de y.
E a nossa última questão pede para a gente trabalhar a mesma coisa, tá? Só que em vez de encontrar o valor de x e y, eu vou encontrar o valor de A e o valor de C. Se a gente analisar, aqui quem é o ângulo que nós temos? O ângulo que nós temos é o 30 graus. Esse ângulo é considerado aqueles ângulos notáveis, ou seja, já tem a medida dele estabelecida, o seno, cosseno e tangente, tá? Além dele, nós temos os ângulos de 45 e 60, que são considerados os ângulos notáveis, ok? Então, a gente vai trabalhar na mesma linha que a gente fez aquela outra questão anterior. Fala, determine as medidas A e C indicadas no triângulo retângulo da figura a seguir. Então, a figura é exatamente essa. Temos que prestar atenção, porque aqui, ó, a gente tem que identificar. Nós temos 3 lados. Se a gente analisar esse lado aqui, que representa a letra A, ele é o maior lado. Então, quer dizer que A, ele está representando a hipotenusa. C é um cateto e 9 é outro cateto, ok? Então, tem que encontrar o valor de A, que é a hipotenusa, e tem que encontrar um valor de C. Vamos logo aqui encontrar o valor de A, hipotenusa, tá? E aqui eu tenho o quê, ó? O ângulo de 30, esse cateto aqui que vale 9, ele está ajudando a formar o ângulo. Tá vendo que ele ajuda a formar o ângulo de 30? Se ele ajuda a formar esse ângulo, ele é o quê? O cateto adjacente. Então, você tem 9, que é o cateto adjacente. 9, cateto adjacente. Sobre a hipotenusa, que é A. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso daqui é igual ao quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. É igual ao cosseno do ângulo. Quem é o ângulo que está aqui? 30. Então, 9 sobre A, porque é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é igual ao cosseno de 30. Aí você tem que pensar, ó, quanto vale o cosseno de 30? Aí você repete, 9 sobre A é igual. O cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, tá? No livro de vocês tem essa tabelinha dando essa relação. Então, 9A igual a raiz de 3 sobre 2. Agora a gente vai resolver essa proporção. A vezes raiz de 3 fica A raiz de 3 igual 9 vezes 2, 18. A vai ser igual a 18 sobre raiz de 3. Como eu quero saber só o valor de A, esse raiz de 3 ele está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Só que como ele está dentro do radical, a gente tem que racionalizar. Lembra que não pode ter o radical no denominador, que a gente precisa eliminar? Então, a gente vai multiplicar aqui por ele, ó, raiz de 3 sobre raiz de 3. 18 vezes raiz de 3, fica 18, raiz de 3 sobre. Vamos fazer aqui direto, ó. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Então, posso só cancelar também para ser direto, ó, o radical e repetir o 3. Então, fica 18 raiz de 3 sobre 3. Como aqui é uma multiplicação, eu posso dividir, ó, trazer para cá. 18 dividido por 3, 6. E repete o raiz de 3. Ou seja, A é igual a 6 raiz de 3. Encontrei o valor de A. Agora falta encontrar quem? O valor de C. O valor de C, gente, C ele é o cateto oposto a 30. O ângulo que mede 30 ele está aqui e o cateto está à frente dele, é o oposto. Então, você coloca ó, C, que é o cateto oposto, sobre 9. 9 é o que? É o adjacente. Cateto oposto sobre adjacente é igual ao quê? A tangente de 30. Aí você repete, C sobre 9 é igual. Quem é a tangente de 30? É raiz de 3 sobre 3. Meio pelos extremos. 3 vezes C fica 3C. Igual. 9 vezes raiz de 3 fica 9 raiz de 3. Como eu quero saber só o valor de C, eu vou deixar ele aqui sozinho. Ó. C é igual a 9 raiz de 3
dividido por 3. Esse 3 aqui está multiplicando, ele vem para cá dividindo, ok? Agora eu divido, ó. 9 dividido por 3 dá 3. E eu repito o raiz de 3. Então, C, o valor de C é igual a 3 raiz de 3. Então, a gente termina a nossa correção por aqui, tá? É basicamente essas 3 questões, porque como eu falei, a gente está no último capítulo do livro 3, e eu dividi esse último capítulo em 2 partes. A gente viu a primeira parte, finaliza com essa correção dessas 3 questões, e no próximo vídeo a gente dá continuidade ao conteúdo que falta, tá? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.